Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje vou passar para vocês um assunto sobre grandezas proporcionais. Esse assunto vocês podem procurar lá no livro, na página 106 até a página 111, viu? Vocês lêem os exemplos, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo para me explicar, tá? Eu estou passando esses exemplos aqui que são tem a compreensão mais fácil do que o do livro, tá bom? Ah, essa aula é a 11ª aula, viu? Que é a 11. Ela vai valer como trabalho 3 pontos, sendo que em assistir a videoaula e copiar os exemplos vale 1 ponto, e os dois pontos seguintes é pela atividade que eu vou passar para vocês, tá bom? E nesses exemplos que eu vou passar, qualquer dúvida que vocês tiver, pode me perguntar para mim, viu? No PV. Porque se vocês não entenderem esses exemplos, vai ficar difícil para vocês responder a atividade, tá? Então, vamos lá. Então, grandezas proporcionais. Primeiro eu vou dizer para vocês o que é grandeza. Olha, grandeza, só existe um conceito bem bom para vocês entenderem o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. O que é que vocês conhecem que pode ser medido? Não precisa falar, não precisa vocês falar tudo, não, que são muitas coisas. Então vamos ver, a altura de vocês pode ser medido, a distância pode ser medido em quilômetro, pode ser medido em metro. O que pode ser medido? O tempo pode ser medido em minutos, segundo, em dias, em semana, em mês, em ano, em bimestre, trimestre. E o que pode ser medido ainda? O peso de vocês pode ser medido, né? O dinheiro pode ser medido, R$ 2, R$ 3, R$ 4, isso é uma medição. Você tem R$ 5, então é o que você tem. Você pode contar esse dinheiro. Então, é uma forma de medir o dinheiro, tá? O valor que você tem. O que pode ser medido ainda é a quantidade de objetos que vocês têm, que pode ser medido e contado. Na verdade, é a fala mais correta que se tem de falar. Medido e contado. São grandezas. Agora, vamos entender o que são grandezas proporcionais, tá? Olha, tem grandezas que se relacionam uma com a outra. E tem umas que existe uma proporção, tá? À medida que aumenta um valor, aumenta o valor do outro. Tipo assim, se eu vou comprar 1 quilo de carne que custa R$ 15, então a grandeza é o quilo de carne. A outra grandeza é o preço, R$ 15. Então, 1 quilo, 15. 2 quilos vai ser quanto? 30. Então, existe uma relação entre uma e outra. 3 quilos, R$ 45. Então, aí existe uma proporção que eu vou ensinar mais corretinho para vocês nesse exemplo que eu vou passar aqui. Então vamos ver aqui a primeira grandeza que se relaciona, tá bom? Aqui tem. Se para fazer um bolo precisa de 3 ovos, quantos ovos são necessários para fazer um bolo? Então vamos ver aqui. Quantos para fazer 2 bolos, 3 bolos, 4 bolos, 5 bolos? Então vamos ver aqui. Se um bolo é 3 ovos, então 2 bolos vai ser quantos ovos? Vai ser 6 ovos. Então aqui a relação é entre a quantidade de bolo e a quantidade de ovos. E 3 bolos vai precisar de quantos ovos? Vai precisar de 9 ovos. E 4 bolos? 4 bolos são 12 ovos. Tá bom? E 5 bolos? 5 bolos são 15 ovos. Tá bom? E eu quero mostrar para vocês aqui algo interessante que existe entre a relação entre a quantidade de bolo e a quantidade de ovos. Na relação que eu vou colocar para vocês aqui, a quantidade de bolo sobre a quantidade de ovos. Bora. Um bolo precisa de quantos ovos? 3 ovos. 2 bolos precisa de quantos ovos?
6 ovos. Vamos fazer assim. 4 bolo. Salta uma linha aqui. 4 bolo. Precisou de quantos ovos? Pode olhar lá que você vai olhar. Vai ver que são 12 ovos. Bom? E 5 bolo. Vai precisar de quantos ovos? Se olhar, são 15 ovos. Tá bom? Agora eu quero que vocês observem. Observe que 1 sobre 3, isso aqui é uma razão que vocês viram na aula passada. 1 sobre 3, a razão entre a quantidade de bolo e a quantidade de ovos. Então aqui o bolo são 1 e ovos são quanto? 3. Tem como simplificar? Não tem como simplificar esse número já, porque 1 não dá para dividir, 1 não pode simplificar para 1. Tá? Ninguém pode simplificar para 1, só para acima de 2. Então 1 não dá para dividir para 2 porque é menor. Então fica assim. Agora, vamos simplificar isso aqui, o 2 e o 3. Qual os números que dividem o 2 e o 3? O 2 dá para dividir por 2 e o 3 também dá para dividir por 2. Então, dá para simplificar. Então, fica 1 sobre 3. 4 e 12. Tem como simplificar por 2, porque é par. Fica 2 sobre 6. E tem como simplificar ainda por 2 ainda. 2 para 2 é 1 e 6 por 2 dá 3. E 5 e 15. Qual o número que divide os dois ao mesmo tempo? O 5 não divide para 2, não divide para 3, nem para 4, só divide para 5. O 15 divide para 5? Divide. Então pode simplificar por 5. Então 5 dividido para 5 é 1 e 15 dividido para 5 é 3. Olha, eu quero mostrar para vocês que todas as grandezas proporcionais, ela tem a mesma razão. Ó. Quando você simplifica, tem os mesmos, dá sempre os mesmos resultados, tá bom? Isso algo que a gente vai precisar para aplicar em cálculo de problemas mais à frente, tá bom? Então vamos dar continuidade. Vamos ver aqui mais uma relação que existe, tá? Que o total pago pela dúzia de banana. Aí faltou N aqui. Total que a gente paga por uma dúzia de banana. Vamos dizer que uma dúzia de banana custa R$5. Então 2 dúzias vai ser quanto? R$10. E 5 dúzias, 3 dúzias, R$15. E 4 dúzias? 4 dúzias são R$20. Então, gente, eu quero que vocês observem que existe uma relação entre a quantidade de dúzia, entre a quantidade de dúzia e o total a gente paga. Quanto mais dúzia a gente compra, mais a gente paga. Então, existe uma relação, uma proporção. À medida que aumenta a quantidade de dúzia, aumenta o valor que a gente paga. Se a gente multiplica, se de 2 a gente multiplicar por 2 que dá 4, aqui o valor também é multiplicado por 2. Ó. Se 2 dúzias eu pago 10, se eu multiplicar por 2, 4, 2 vezes 2 dá 4. 4 dúzias eu vou pagar 2 vezes o valor de 10, que é 20, tá bom? E esses números sempre têm a mesma razão, tá? Se eu colocar aqui uma dúzia, eu pago R$5. Não tem como simplificar, 1 sobre 5. 2 dúzias, eu pago quantos reais? 10. Se eu for simplificar aqui, fica por 2 e por 2 vai dar 1 sobre 5. Então, cada dúzia vai ser R$5. 3 dúzias, eu pago quantos reais? 15. Se eu for simplificar aqui, daqui não dá por 2, aí por 3 e por 3. Então dá 1. E aqui 5 dividido por 15 dividido por 3 dá 5. Então a razão sempre dá a mesma, tá bom? Vamos ver que outra relação que existe. O consumo de gasolina por quilômetro, isso aqui km, rodado. Vamos dizer que uma moto. Qual é o consumo de gasolina de uma moto por cada quilômetro rodado? Então vamos ver. Vamos dizer que um litro de gasolina dá para fazer 40 quilômetros de distância em uma moto. Então 2 litros vai dar quantos quilômetros? A gente vai
a ser o dobro, né? Um é 40 e 2 litros vai dar para andar 80 quilômetros. Por isso que é econômico, viu? O carro só dá para andar 8, 10, 12, 15, tá bom? 3 litros vai ser quanto? É 3 vezes 40, dá 120 quilômetros. 4 litros dá quantos quilômetros? É 4 vezes 40, 160 quilômetros. Então essas grandezas são chamadas diretamente proporcionais. Porque à medida que aumenta de um lado, aumenta do outro. Tem outras grandezas que é inversamente proporcionais, ou seja, aumenta de um lado, em vez de aumentar do outro, vai diminuir, tá? E a gente vai ver mais para frente essa daí. 5 litros dá para andar quantos quilômetros? Só 5 vezes 40. Dá 200 quilômetros, tá bom? Então vamos ver mais outros exemplos. Bom, gente, e por conta de grandezas proporcionais tem a mesma razão, tá? Tem como a gente resolver alguns problemas que aparecem no cotidiano do dia da gente. E esses problemas, na regra de proporção, são chamados de regra de 3. Tem regra de 3 simples, a regra de 3 compostas, a regra direta. Então, tem vários tipos de regra de 3. A gente vai ver a mais simples que tem. A relação que existe entre uma grandeza e outra. Então vamos ver bem aqui, continuando pegando aquele primeiro exemplo que a gente viu, tá bom? Aqui, ó. Se para fazer, olha como é que a gente organiza os dados, viu? É chamado de dados as informações que a gente tem no problema. Se para fazer 2 bolos, vou botar B de bolo, são necessários quantos ovos? 6 ovos. Quantos ovos são necessários para fazer 4 bolos? Então, gente, quantos ovos são necessários para fazer 4 bolos? Então, eu preciso saber quantos ovos eu vou usar para fazer 4 bolos. Então, na regra de 3, sempre são envolvidos 4 informações. Só que tem valores só 3, ó. Eu tenho a quantidade de 2 bolos, precisa de 6 ovos. Eu tenho a quantidade de bolo, que é outra quantidade de bolo, que é 4 ovos. E eu preciso saber quantos ovos são necessários para fazer esses 4 bolos. Então, pela lógica, 2 é 6 ovos, então 4 é 12 ovos. Só que eu não quero que você responda assim. Eu quero que vocês usem a regra de 3 para poder encontrar esse valor. Então, vamos dizer que a gente não sabe, a gente coloca uma letra para representar esses números, tá bom? E como na regra de na relação desses números tem a mesma razão, a gente pode igualar, tá bom? As razões. A gente sabe que 2 sobre 4 tem a mesma razão da quantidade de ovo para fazer 2 bolos sobre a quantidade de ovo para fazer 4 bolos. Tem a mesma razão. Então a gente organiza 2 bolos. A mesma razão que existe um, existe na outra. Tá? Então a gente só substitui colocando a igualdade das duas razões. E quando as duas grandezas e quando as duas razões são iguais, se a gente multiplicar o produto dos meios pelos extremos, sempre dá o mesmo valor. E por conta disso a gente vai usar a regra de 3. A gente multiplica um lado pelo outro e quando a gente vai multiplicar, a gente multiplica primeiro os lados que pega a letra. Tá? Por quê? Porque quando a gente fazer essa multiplicação, você vai perceber que transforma em uma equação de primeiro grau. E uma equação de primeiro grau, a primeira regra que existe é letras no primeiro e no segundo. Então, se a gente multiplicar primeiro onde pega a letra, então a letra já vai ficar no primeiro membro. Então, já fica meio caminho andado. Então, 2 vezes x dá 2x. Aí, coloco o sinal de igual e multiplico o outro lado. 4 vezes 6 são quanto? 24. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Por que é de primeiro grau? Porque tem letras e números
e as letras, o maior expoente é 1. E para responder equação de primeiro grau, a regra é letra no primeiro e o número no segundo. Você observou que a letra já está no primeiro e o número já está no segundo. Por que isso aconteceu? Porque você multiplicou primeiro os extremos que pega a letra. Tá bom, a letra já está no primeiro membro, o número já está no segundo. Só que entre um número e uma letra, se não aparecer nenhum sinal entre elas, existe um sinal de vezes que está ali oculto. Então, esse 2 está multiplicando o x. A gente só encontra a resposta numa equação de primeiro grau quando a gente acha o valor só de um x. E aqui são 2x, que é 24. Qual o valor de um x? Para a gente encontrar o valor de um x, a gente bota x é igual a 24 dividido pela quantidade de x, ó. Esse 2 está multiplicando, aí passa dividindo. Se 2x é 24, então 2x, 1x é quanto? É o 24 dividido por 2. Vou botar a resposta aqui na frente para diminuir o espaço. Então precisa de quantos ovos? 12 ovos, tá bom? Então vamos ver aqui mais esse outro exemplo. Primeiro a gente organiza dessa forma aqui. E pega a primeira informação. Se para fazer 2 bolos, começa a mesma informação, são necessários 6 ovos. Aí vem quantos ovos, mesma informação aqui, quantos ovos são necessários para fazer? Aí vem letra B, 6 bolos. Para fazer 6 bolos, viu? São quantos ovos? Então, na hora de organizar esses dados, vocês têm que organizar cada grandeza debaixo da sua grandeza. Ou seja, tem que colocar bolo debaixo de bolo e ovos debaixo de ovos. Então, 2 bolos precisa de quantos ovos? 6 ovos. Ser bolo, onde é que eu vou botar o 6? Tem que ficar debaixo do 2 porque é bolo também. Vai precisar de quantos ovos? Então, eu vou com esse valor de x aqui, que eu não sei que valor vai ser ovos. Então, como eu sei que eles têm a mesma razão, a gente iguala as duas razões. Então, 2 sobre 6 tem a mesma razão de 6 sobre x. Aí só multiplica um lado pelo outro. 2 vezes x dá 2x. E multiplica 6 vezes 6 dá 36. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido para 2. 36 dividido para 2, é só vocês fazerem a conta de dividir, né? 3 dividido para 2 dá 1, e sobra 1, e 16 dá 8. Então, vai precisar de quantos ovos? De 18 ovos, tá bom? Mais uma questão aqui. Então, sempre quando você vai responder um problema onde tem A, B, C e D, vocês têm que usar sempre aquela primeira informação e completar com a segunda que tem na letra, tá bom? Começando aí, ó. Se para fazer 2 bolos, B de bolos, são necessários 6 ovos. Aí vem a pergunta, quantos ovos são necessários para fazer? Quantos ovos? Então está querendo saber a quantidade de ovo. São necessários para fazer 8 bolos. Você tem que saber que o 8 não pode colocar debaixo do 6, porque o 8 é bolo. E o que você quer encontrar é a quantidade de ovos. Quem não sabe, coloca X. Tá bom? Então, gente, como a gente sabe que elas têm a mesma razão, a gente pode igualar a razão. Mas se não querer, a gente já pode fazer direto aqui, ó. Multiplica um lado pelo outro. Assim você economiza mais espaço. Em vez de colocar daquela forma lá, que vai dar a mesma coisa, que é 2 sobre 6 e 6 sobre x. Aqui é 2 sobre 8 e 6 sobre x. Então, em vez de você armar lá, você já pode fazer direto. Então, 2 vezes x dá 2x. Aí multiplica um lado pelo outro. 6 vezes 8, 48. X é igual a 48. Esse 2 está multiplicando, aí passa dividindo, tá bom? E 48 dividido por 2, se vocês fazerem a divisão, você vai ver que vai precisar de 24 ovos, tá bom? Agora vamos ver aqui outra relação que existe entre aqueles exemplos que a gente fez, tá? Olha aí, se 2 dúzias de banana são 10 reais, eu pagarei por 3 dúzias. Quantas eu
Quantos reais eu pagarei por 3 dúzias? Então, como é que a gente começa a organizar os cálculos? A gente já começa assim. 2 dúzias, eu vou botar D de dúzias. Vou botar mais em cima, né, para diminuir o espaço. 3 dúzias são necessários. Eu pago quantos reais? 10. Ó, 2 dúzias, começa lá em cima. 2 dúzias, eu pago quantos reais? 10 reais, tá bom? Aí vem aqui que começa a formar aqui na segunda linha. Quantos reais eu pagarei por 3 dúzias? Ó, aqui é 3 dúzias, então 3 tem que ficar debaixo do 2. Quantos reais eu pagarei? Então eu não sei, eu coloco um X bem aqui. Como eu já falei para vocês que as razões são iguais, então não precisa organizar lá não, tá bom? Só se vocês quiserem. Se não quiser, só multiplica um lado pelo outro. Multiplique primeiro o lado que pega o x. 2 vezes x, 2x. Salte uma linha bem aqui para poder ficar melhor a compreensão e para me visualizar também, viu? E coloca nessa mesma ordem. Agora, 3 vezes 10, você bota o valor aqui, que é 30. Se 2x é 30, qual é o valor de 1x? Ué, você repete o x só uma vez. Vem aqui, o x mais uma vez, ele sozinho. Aí é igual a 30. E esse 2 que está multiplicando, que não tem nenhum sinal entre o 2 e o x, então significa que está multiplicando. Aí ele passa para o segundo membro com operação inversa. Se está multiplicando, passa dividindo. Tá bom? Então, a conta é 30 dividido por 2, 15. Então, 3 dúzias eu vou pagar quantos reais? 15, né? É fácil para você saber se o 2 dúzias é 10 reais, então significa que uma dúzia é 5. Logo, 3 dúzias vai ser 15 reais, tá bom? Então vamos fazer a letra B. A letra B a gente usa a mesma informação lá em cima. 2 dúzias, eu pago quantos reais? 10 reais. Quantos reais eu pagarei por 5 dúzias? E 5 vai ficar aqui ou aqui? Primeiro, 5 é dúzia ou é ovo? É dúzia, então é aqui, desse lado aqui. 5 dúzias. Vou precisar de quantos ovos? Eu não sei. Coloco o X aqui. Agora, como eu sei que as razões são iguais, então, toda vez que as razões são iguais, a gente multiplicar um lado pelo outro, o produto dos meios pelos extremos vai dar a mesma resposta. Tá? Aí tem como encontrar o valor que a gente não tem. E o regra de 3 sempre são 4 valores envolvidos e a gente vai encontrar o valor do terceiro, do quarto, tá? Tem valor de 3. Aí o quarto que a gente vai encontrar. Multiplica o primeiro lado que pega o x. 2 vezes x dá 2x. E 5 vezes 10 é 50. Tá bom? Se 2x é 50, qual é o valor de um x? Esse 2 está multiplicando. Repete só o x só. Igual a 50. Dividido para 2, que é igual a 25. Então, vou pagar 25 reais por 5 dúzias, tá bom? Agora, e 7 dúzias? É um exemplo, lá em cima. 2 dúzias, eu pago quantos reais? 10 reais. Quantos reais eu pagarei por 7 dúzias? Não sei, x aqui. Multiplico um lado pelo outro. 2 vezes x dá 2x. Salto uma linha, viu? Para não confundir o de cima com o de baixo. E 7 vezes 10, 70. Esse 2 é uma equação de primeiro grau, letra no primeiro e no segundo. Esse 2, embora sendo letra, ele tem que passar para o segundo membro. A gente só encontra a resposta quando achar o valor só de 1x. E aí são 2x. Então, deixa só o x igual a 70. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, que dá 35. Tá bom? Então tá, vou explicar só até aí, viu? Aí vocês façam a letra D, tá bom? Vou colocar um exemplo aqui para vocês que envolve o quilômetro rodado. Vamos dizer um exemplo aqui. Uma moto. Uma moto anda com 2 litros de gasolina, ela anda 80 quilômetros. Aí eu pergunto para vocês, quantos quilômetros ela vai rodar? Quantos quilômetros
ela vai rodar com... Vou botar bem aqui a pergunta em cima. Quantos quilômetros ela vai rodar com 6 litros? Então, olha de novo. Com 2 litros de gasolina, uma moto anda 80 quilômetros. Quantos quilômetros ela vai andar com 6 litros? Então, começa a organização da seguinte forma. Com 2 litros, ela faz 80 quilômetros. Quantos quilômetros, vou botar aqui que é quilômetro debaixo de quilômetro. Quantos quilômetros, que eu não sei quantos é. Eu não sei quantos quilômetros, ela vai rodar com 6 litros. Com 6 litros dá para rodar quantos quilômetros? Então, tem que ser cada unidade debaixo da sua unidade. Litro debaixo de litro, quilômetro debaixo de quilômetro. Então, multiplica um lado pelo outro. Multiplica primeiro o lado que pega o x. 2x é igual a 6 vezes 80. Não sabe? Arma a conta, né? É para isso que você estuda a conta das contas. C vezes 0 e C vezes 8, 48. Dá 480. Se 2x é 48, é 480, um valor de um x é 480 dividido pela quantidade de x. 2 está multiplicando, passa dividindo. Quanto é? Dá 2. 8 dá 4. Dá 0. Tá bom? Esse 0 vem para cá. Então, dá para andar 240 quilômetros. E quantos quilômetros dá para rodar com 7 litros? Tá bom? E você encontra, faça esse cálculo aí. Tá? Então, boa sorte para vocês, bons estudos e responda o trabalho que eu passar para vocês, tá bom? Abraço e tchau, tchau.